Você consegue imaginar viver em um país onde o mar está a centenas de quilômetros de distância? No mundo, 44 nações não possuem litoral, mas algumas levaram esse isolamento a um nível inacreditável. Hoje vamos revelar o gigante que tem um mar falso, a nação que mantém uma marinha ativa mesmo sem ter costa e o caso raro de países que são cercados por vizinhos que, incrivelmente, também não têm acesso ao mar. Prepare-se para descobrir como essas nações desafiam a lógica e prosperam mesmo estando presas no coração dos continentes. Uma questão que surge é a seguinte: esses países são todos pequenos ou existe algum gigante impedido de chegar ao oceano? 1. Os gigantes sem acesso ao mar. Para compreendermos a magnitude do isolamento que um país pode chegar, precisamos olhar primeiro para o Cazaquistão. Ele ocupa o posto de 9º maior país do planeta e é o líder absoluto quando o assunto é extensão territorial sem saída para o oceano, sendo o maior país do mundo com essa característica. Estamos falando de um território tão vasto que supera toda a Europa Ocidental, mas que se encontra estrategicamente encravado no coração da Eurásia. O fato mais intrigante é a sua relação com o Mar Cáspio. Embora possua uma linha de costa extensa e cidades portuárias vibrantes, o Cáspio é, geologicamente, um grande lago. Ou seja, por mais que o horizonte pareça oceânico, ele não oferece uma saída direta para os oceanos globais, o que obriga o país a investir em complexas parcerias logísticas para exportar suas riquezas. Avançando para o leste, encontramos a Mongólia, uma nação que define o conceito de fronteira natural. Sendo o segundo maior país sem litoral, a Mongólia é famosa por suas estepes infinitas e por possuir a menor densidade populacional do mundo. Diferente de outras nações que buscam desesperadamente o acesso às rotas marítimas para o comércio, a Mongólia preservou, ao longo dos séculos, uma cultura nômade profundamente adaptada a esse oceano de terra. É um cenário de contrastes, onde o desenvolvimento urbano enfrenta o desafio geográfico de estar cercado por dois gigantes, a Rússia e a China, sem qualquer alternativa de saída para as águas internacionais. Nesses territórios, a imensidão do horizonte substitui a vastidão do mar, moldando uma identidade nacional única e resiliente. Mas você sabia que do outro lado do mundo, a falta de acesso ao mar não impediu um certo país de ter a sua própria marinha? 2. O país sem mar no meio dos Andes. Ao falarmos de nações sem litoral, poucos casos são tão emblemáticos ou politicamente carregados quanto o da Bolívia. Localizada no coração da América do Sul, a nação boliviana é protagonista de uma das maiores curiosidades geopolíticas do mundo. Apesar de não possuir um único quilômetro de costa marítima há mais de 140 anos, o país mantém uma marinha de guerra ativa, organizada e resiliente. A Armada Boliviana conta com um contingente de milhares de oficiais e uma frota de embarcações que patrulham a vasta rede hidrográfica da Bacia Amazônica e, principalmente, as águas gélidas do Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo, situado a mais de 3.800 metros de altitude. Mas por que um país com tantos desafios econômicos investiria recursos em uma força naval sem acesso direto ao oceano? A resposta não é apenas militar, mas reside em uma ferida histórica que molda a psique nacional até hoje. Durante a Guerra do Pacífico, entre 1879 e 1884, a Bolívia perdeu o seu território no deserto do Atacama e os seus 400 quilômetros de costa para o Chile. Desde então, a manutenção de uma marinha tornou-se um ato de resistência e um símbolo de reivindicação marítima. Para os bolivianos, a marinha é a guardiã da esperança de um dia recuperar a soberania sobre as águas do Pacífico. O país, inclusive, leva sua disputa aos tribunais internacionais e celebra anualmente o Dia do Mar, onde desfiles militares reforçam que a Bolívia não se considera uma nação sem mar por escolha, mas por circunstância. Essa persistência transforma a geografia boliviana em um caso único no mundo. Um país onde o horizonte azul
mesmo ausente, é o que define o orgulho e as aspirações de todo um povo. E se você, como eu, gosta de mostrar seu orgulho e admiração pelos países e nações do mundo, não deixe de conferir o link da descrição por onde você pode comprar as mais bonitas bandeirinhas de países para enfeitar sua mesa de trabalho, seu escritório ou a sua casa. Fazendo isso, você me ajuda a continuar trazendo vídeos com curiosidades geográficas para você. Agora surge uma nova curiosidade. Você sabia que existem nações que estão separadas do mar não por um, mas por 2 países? 3. Duplamente presos. Se estar cercado por terra já parece um desafio, imagine o nível de isolamento de um país duplamente encravado. No dicionário da geografia, isso significa que, para os cidadãos dessas nações chegarem ao oceano, eles precisam atravessar não apenas uma, mas pelo menos 2 fronteiras internacionais. Em todo o planeta, existem apenas 2 países que ostentam esse título raríssimo, e eles não poderiam ser mais diferentes entre si. O primeiro é o Uzbequistão, localizado na Ásia Central. Antigo coração da histórica Rota da Seda, o Uzbequistão é uma joia de arquitetura islâmica e cidades milenares. Geograficamente, ele está cercado por 5 vizinhos: o Afeganistão, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão e o Turcomenistão, e nenhum deles possui saída para o mar aberto. Isso cria um quebra-cabeça logístico imenso. Cada produto exportado ou importado pelo Uzbequistão depende da estabilidade política e das ferrovias de múltiplos vizinhos para alcançar um porto. É uma nação que aprendeu a transformar sua posição central em um hub de conexão terrestre, provando que estar no meio de um continente pode ser uma vantagem estratégica para o comércio regional. Do outro lado do espectro, encontramos o minúsculo Liechtenstein, escondido no coração dos Alpes europeus entre a Suíça e a Áustria, que também são países sem litoral. Esse microestado é um dos lugares mais ricos e desenvolvidos do mundo. Com pouco mais de 160 km², Liechtenstein é tão pequeno que sua geografia duplamente trancada mal parece um obstáculo. Ali, o isolamento geográfico não resultou em pobreza, mas em uma exclusividade quase mística. Enquanto o Uzbequistão lida com as vastas estepes e desertos, Liechtenstein floresce entre montanhas nevadas e castelos medievais, mostrando que, seja por necessidade logística ou por puro prestígio alpino, ser duplamente encravado é uma das condições mais exclusivas que uma nação pode ter. Como pudemos ver, a ausência de um litoral está longe de ser um desafio intransponível para a grandeza de uma nação. Seja através da resistência histórica da Bolívia, da imensidão territorial do Cazaquistão ou do isolamento geográfico absoluto do Uzbequistão. Esses países provam que a identidade de um povo é moldada por muito mais do que a proximidade com o oceano. Eles desafiam a lógica, superam barreiras logísticas e florescem no coração dos continentes com culturas e estratégias de sobrevivência únicas. É claro que esses são apenas alguns exemplos. Existem muitos outros países sem acesso ao mar, cada um com suas próprias particularidades, desafios econômicos e belezas escondidas. Se você quiser conhecer as histórias de outras nações encravadas, como a Etiópia ou a Suíça, deixa seu comentário aqui embaixo, pois isso pode facilmente se tornar o tema de um próximo vídeo. Se você descobriu algo novo hoje, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para continuar explorando as curiosidades mais fascinantes do nosso planeta. E se você quiser descobrir por que mentiram para você sobre o significado das cores da bandeira do Brasil, clica nesse vídeo na tela que eu já te vejo lá para te contar.